Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts semanais sobre os principais acontecimentos nos setores de commodities e energia do Brasil e no mundo. Eu sou Gabriele Moreira, editora da publicação Argos Brasil Combustíveis, e o assunto hoje é o mercado de etanol em Goiás e as transformações com a expansão do etanol de milho no Centro-Oeste. Para falar sobre o tema, eu estou com as especialistas Maria Carolina Albuquerque e Maria Lígia Barros. Olá, eu sou a Maria. E eu sou Lídia, e é um prazer estar aqui em mais uma edição do Falando de Mercado. Maria, para a gente começar, o que caracteriza o mercado de etanol em Goiás hoje? Goiás é um dos principais produtores de etanol do Brasil, é o terceiro maior produtor nacional, atrás apenas de São Paulo e Mato Grosso, e é um estado superavitário na produção do biocombustível, ou seja, ele produz mais do que consome internamente. Isso ocorre principalmente por conta de benefícios fiscais no estado para a instalação de usinas de etanol, devido a alguns descontos que o governo do estado concede, descontos de ICMS em determinadas operações de etanol, para fomentar a indústria local. Na safra passada, 24 e 25, Goiás foi responsável por 15% da produção nacional, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, totalizando aproximadamente 5,7 milhões de metros cúbicos. Desse volume, cerca de 14% foi etanol de milho e 86% etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Já agora, para a safra atual, 25-26, as estimativas da Conab apontam para uma produção de 5,6 milhões de metros cúbicos. E Lígia, no lado da demanda, tem algum fator que contribua para esse superávit de produto? Sim, Gabi. Goiás é um estado que tem um consumo interno com bastante volatilidade. A paridade de preços, que é a relação de preços entre a gasolina e o etanol, flutua muito mais do que em outros estados. É como se o preço do etanol em Goiás fosse mais sensível a flutuações de mercado e rapidamente são repassados para a bomba. É o que a gente escuta dos participantes do mercado com quem a gente conversa. E o consumidor local também tende a seguir as mudanças na paridade de forma mais imediata. A gente sabe que vale a pena abastecer com etanol quando essa paridade está abaixo dos 70%. Ou seja, quando o etanol vale até 70% do preço da gasolina. E a paridade em Goiás, essa relação, ela variou entre 66,2% até 73% entre a primeira semana de janeiro e a primeira semana de setembro, segundo a ANP. É muito mais volátil do que a paridade nacional, por exemplo, né? A média do país, que flutuou entre 66,7% e 69,2% ao longo desse ano. São Paulo, por exemplo, que tem um padrão de consumo mais estável, foi de 65,1% a 67,8%. E o resultado disso, em Goiás, é uma demanda interna por etanol hidratado mais instável. E isso é um dos fatores que contribui para essa sobreoferta de produto. E é um dos pontos que vocaciona o estado para ser um importante fornecedor de etanol para outras regiões. A gente vê Goiás enviando produto para abastecer tanto os estados do Centro-Sul quanto os do Nordeste, quando por lá está em entre-safra. E qual que é o panorama das usinas em Goiás atualmente? Hoje, no estado, existem 44 usinas que são autorizadas a produzir etanol pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. Dessas usinas, 37 produzem o biocombustível a partir da cana-de-açúcar, 3 delas produzem a partir do milho e 4 conseguem produzir a partir dos dois insumos, que é o que a gente chama de usinas flex. Além disso, existem mais 5 usinas que estão em processo de autorização para conseguir ampliar suas operações pela ANP, e outros produtores importantes do mercado anunciaram investimentos recentes no estado, que mostra esse interesse em investir na região. A Enpasa, grande produtora de etanol de milho, anunciou no final de outubro que vai construir a sua primeira usina no estado de Goiás, na cidade de Rio Verde. Os investimentos da empresa são estimados em 2,4 bilhões de reais e eles devem ter uma produção aproximada de 1 milhão de metros cúbicos por ano, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027. Além disso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também aprovou um financiamento de 625 milhões para a produtora São Martinho construir uma nova usina de etanol de milho no seu complexo industrial de Quirinópolis. Também o banco aprovou um financiamento de 300 milhões para a Cerradinho, outra produtora de etanol, para ampliar em até 30% a sua planta de etanol de milho em Chapadão do Céu, em Goiás.
E o Grupo Sada, que possui usinas de etanol e parte de distribuição, também vai investir 1,1 bilhão de reais para que as suas 2 usinas que produzem já o etanol a partir da cana-de-açúcar também possam produzir o biocombustível a partir do milho em uma usina de Goiás e Minas Gerais. E para acompanhar ainda mais esse mercado, né, que está em expansão e tem uma importância nacional para o mercado de etanol, nós lançamos no final de outubro 3 indicadores em Goiás para acompanhar as movimentações de etanol hidratado e anidro. Esses indicadores são 2 de hidratado, que analisam as movimentações intraestadual e interestadual, já que tem as diferenças de ICMS, e um indicador de anidro para dentro e fora do estado. Legal, dá para ver que o etanol de milho tem ajudado a impulsionar o volume produzido em Goiás. E vocês acham que é um movimento isolado do estado de Goiás ou se trata de uma tendência geral do mercado? É geral, Gabi. O etanol de milho ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. A primeira planta, a base de milho, foi inaugurada em 2017 e desde lá a gente tem visto um crescimento impressionante. Na safra de 24 e 25, a produção do etanol de milho cresceu 22%, segundo a Conab. E para essa safra corrente de 25 e 26, o crescimento está estimado em 21%. Quando a gente olha mais adiante, as projeções mostram que essa participação do etanol de milho pode igualar com a produção a partir da cana até o ciclo de 23, 24, em menos de 10 anos. Esse crescimento do etanol de milho, ele ocorre principalmente no Centro-Oeste, que concentra a produção de milho no Brasil hoje, mas não se limita só a essa região. Nesse ano, a gente viu a Impasa inaugurar na cidade de Balsas, no Maranhão, uma usina de etanol de milho, e a empresa também tem em construção, no momento, outra planta na Bahia. Fora as usinas Flex, que já existem no Nordeste também. Obrigada, Maria. Obrigada, Lígia. Obrigada a vocês por acompanharem mais um episódio de Falando de Mercado. Nós voltamos na semana que vem com mais discussões sobre os mercados de commodities e energia no Brasil e do exterior.